empurrar o pau na prostituição. Meu irmão, isso dentro da igreja tem. Tem uma porrada de gente aí que não faz essas coisas, mas peca em outros. Vamos se falar em pecado aqui, não entender da religião, tá entendendo? Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo. Mas eu penso mal do irmão, falo mal do irmão, critico o irmão, olho para o irmão de forma errada. E o que é isso, meu irmão? O pior não vem do falar ou do fazer, o pior vem de pensar. Ó. Se você pensar maldade sobre o irmão, você já está totalmente pecando, igual como qualquer outro pecado. Vamos dizer assim, vamos falar no pecado nesse sentido para que vocês entendam. Tá entendendo? Ou seja, ninguém é santo. Ninguém. Eu saí da religião por conta disso. Muitas pessoas querem ser mais do que os outros. Eu não nasci para ser mais de que ninguém. Você está lá dentro porque o maior é o pastor, porque é jejuma, porque ora, porque é o líder, não sei o que, não sei mais o que. Os irmãos que estão lá embaixo faz a mesma coisa, mas tu não é comparado a ele. Qual é a diferença, meu irmão? Se para Deus diz que não há diferença, tudo é igual perante a Deus. E por que vocês que é diácono, que é presbítero, que é pastor, quer ser mais do que as pessoas? Pelo amor de Deus, meu. Tem muito o que mudar. Muito o que mudar mesmo. Que amor mesmo, tá passando é longe das congregações. Batem no peito, diz que ama a Deus, batem no peito, diz que ama o irmão. Evangeliza, dizendo que Deus é amor, que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas na prática mesmo vocês não têm nada disso que vocês fazem. Falam. Não adianta eu viver dentro de uma determinação, tá entendendo? Não adianta eu viver dentro de um evangelho, de uma congregação, fazendo tudo o que convém à congregação, mas fora eu não olho para o que está caído. Eu tenho vergonha de chegar para um alcoólatra e falar de Deus para ele. Eu não visito um hospital. Eu vejo um irmão doente, um vizinho meu necessitando, eu não vou lá, porque não é cristão, é um, segundo a religião, é um católico, é um que não vive dentro da igreja. Sabe o que é que eu tava pensando um dia desse? Era que as coisas estão se repetindo, como antigamente. Antigamente existiam os fariseus, né, os sacerdotes, e existiam os gentios, aquele que não obedecia às leis, né? Aí Cristo vem para Israel, e Israel o rejeita, vamos dizer assim, né? Aí os gentios que não obedeciam à lei é injetado no corpo de Cristo. Para mim, hoje está se repetindo a mesma coisa. As denominações se acham melhor do que os demais. E os que estão saindo é como se fossem os gentios. Aqueles que não obedecem à doutrina do homem. Como se tivesse se repetindo as coisas, sabe? Então, irmãos, aqui eu vim só falar a respeito disso. Que não é minha filha que vai ser culpada de eu ter tomado a decisão de ter saído dentro da religião. E eu saí da religião não foi por causa de ninguém, por causa de irmão nenhum. É porque eu vi que tudo que pregava, praticamente tudo, é o oposto do que está escrito. Pregam, mas com entendimento diferente. Que pode aqui, quem quiser achar aqui que eu estou falando mentira ou heresia, tô nem aí. Eu tô nem aí para o que vocês pensam ou deixem de pensar de mim. Tá entendendo? Eu estou aqui falando aqui o que eu acho. Tá entendendo? O que eu penso a respeito da palavra de Deus. Aliás, que a palavra é Cristo, né? Cristo é a palavra.
Mas o que está escrito aqui, eu estou comentando o que está escrito. Tá entendendo? Aí tem uns que dizem assim, não, você saiu, quem vai pagar os teus filhos. Ainda tem gente ainda que diz que, que a minha, Deus poderia tirar a minha filha se eu não voltasse. Como é que pode, mano? Que Deus é esse que mata para poder tu servir a ele, mano? Que Deus é esse? Me diga aí. É o Deus de Moisés da época, era? Porque Cristo não fala isso, não. Se Cristo disse, se tu levar uma bofetada, tu tem que dar outra, ou seja, tu tem que virar as costas e sair fora. Cristo fala isso para que tu não venha revidar, tu tem que se retirar. Eu não posso reagir. Se eu tenho um inimigo, eu tenho que ter amor pelo meu inimigo. Cristo fala isso. Aí Deus vai matar minha filha porque eu saí de dentro de um sistema. Que doutrina é essa, meu irmão? Isso não é doutrina de Deus, não. Isso é doutrina de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Aí você acha que minha filha vai ser culpada porque eu tomei uma decisão de sair. Aí tem irmão que diz assim, não, mas Deus vai chegar na sua vida, vai falar com você. Deus fala comigo todos os dias. Todos os dias tinha causas que estavam para ser resolvidas, foi resolvido e eu glorifico a Deus quando isso acontece. Quando eu amanheço, eu glorifico o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado por estar vivo novamente. Quando eu vou dormir, Senhor, muito obrigado pelo dia que já passou, a noite que se inicia, que seja um sono bom, que Deus me ajude a cuidar da minha família. É isso. Sabe o que é que Deus quer da sua vida, meu irmão? Que você cuide bem da sua família. Cuide bem dos seus filhos. Que está escrito aqui, ó. Que aquele que não cuida dos seus, não cuida da sua casa, perdeu-se a fé. Tá entendendo? Você que não cuida da sua filha, não cuida da sua família, você é como um descrente que não crê em Deus. Não crê que ele existe, não crê que Cristo existe. Tá entendendo? Aí tem gente que vive dentro da religião, se matando pela religião, mas a casa lá tá bagunçada. Diz respeito à esposa, diz respeito ao esposo. Tá entendendo? Vive em contenda. Maltrata os filhos. Tem muitos aí que traem a mulher. Tá entendendo? E permanece numa boa dentro da igreja como se nada tivesse acontecido. Não, mas dentro da igreja está perseverando. Pode fazer o que quiser, mas dentro da igreja está perseverando. Aos que está de fora, que anda reto, de acordo com o que Deus determina, não. Não está certo, não. Para estar certo, tem que estar aqui dentro. Me diga uma coisa, eu vou fazer aqui uma pergunta, me diga uma coisa. Cristo, ele veio. Cristo, ele veio para nos salvar, não foi? Ele veio, pregou seu evangelho, pregou o reino de Deus, foi crucificado e ressuscitou. Cristo, ele habita em cada um de nós. Isso não é na minha carne, não, porque Deus não habita na minha carne pecaminosa, não. A religião acha que o habitar, o templo, é essa carne aqui. Aí tem pastor que diz assim, não, mas Deus não habita em templo sujo. Ele não habita mesmo, não, porque ele não habita em carne, não, porque a nossa carne é suja, é podre. O apóstolo Paulo diz para nada se aproveita. Então ele não habita na nossa carne. Ele habita em Cristo, que Cristo é a igreja. Tá entendendo? E por Cristo ser a igreja e nós espiritualmente nós fazemos parte do seu corpo, que nós somos membros espiritualmente, aí como Deus habita em Cristo, ele habita em nós também, no nosso espírito. Deus não habita na nossa carne, não, que a nossa carne é pecaminosa. Viu? Isso tem que crer, isso é para quem crê. Quem não crê permanece na carne, do jeito que está. Achando que Deus habita na carne, mas é não. Nós somos revestidos, nosso espírito somos revestidos por essa carne aqui, ó. Tá entendendo? É tão provável que quando nós morremos, ela volta pro pó e o nosso espírito volta a Deus. Se ele volta é porque nós viemos de lá.
Então Deus habita no nosso espírito, não é na nossa carne, não. Para que vocês entendam. Tá entendendo? Aí eu fico me perguntando, Deus ele veio, morreu, ressuscitou. Ele fez todo esse sacrifício. Tá entendendo? Não se houve nenhum sacrifício igual. Aí eu fico me perguntando, mas para poder tu ser salvo segundo a religião tem que estar lá dentro. Aí eu me pergunto, então o sacrifício de Deus, de Cristo foi em vão? Se para poder eu ser salvo eu tenho que cear, eu tenho que jejuar, eu tenho que estar lá dentro. Tá entendendo? Eu tenho que me batizar. Então o sacrifício de Cristo foi em vão. Que além do sacrifício de Cristo eu tenho que fazer tudo isso. Então para que Cristo morreu? Se o que vai salvar é essas práticas. Meu irmão, tem que abrir mais o entendimento para entender, meu irmão. A palavra está escrita aqui que não é pelo que eu faço, para que eu não venha me vangloriar. Não é pelo que eu faço, meu irmão, que eu vou ser salvo. Não é pelas minhas práticas. Nós somos salvos porque Deus, porque Cristo fez um sacrifício imerecido, porque nós não merecíamos, mas Ele o fez. Não é a religião que vai me salvar, não é o jejum que vocês fazem que vai lhe salvar e fazer mais santo. Tá entendendo? O que vai lhe fazer mais santo, meu irmão, é o seu caráter. É a sua obediência diante do Senhor. É ajudar o próximo. Tá entendendo? Isso é que vai determinar a você ser um cristão. Não adianta eu estar dentro de uma determinada denominação, servindo ao homem, e lá fora eu não sirvo a ninguém. Tá entendendo? Então, meu irmão, desde já eu quero... Esse é um primeiro vídeo e eu creio que eu vou fazer muito mais. Isso aqui é só para ter um esclarecimento por que eu saí de dentro da denominação. Porque eu vi que muitas coisas estavam controverso. Tá entendendo? Não estava de acordo com o evangelho que está escrito. No qual Cristo nos deixou. Então foi por isso que eu saí. E não é porque que você vai sair da religião que você vai deixar de ser salvo, não. E o que eu tenho aqui para falar é isso. Porque Deus ele não veio pegar um povo preso dentro de gaiola, não. Deus disse que ele veio para que as pessoas fossem libertas. Libertas pelo Espírito. E aquele que é liberto em Espírito não pensa em fazer maldade, em fazer iniquidades, não. Tá entendendo? Porque eu saí de dentro da religião e permaneço fiel ao meu Deus. Tá entendendo? Eu não vivo aqui me prostituindo, eu não vivo aqui com bebedice, eu não vivo aqui com lascívia, tá entendendo? E outra coisa, mesmo que bebesse, isso não cabe a mim julgar ninguém. Cada um vive a vida do jeito que vive, entendeu? Né? É aquela coisa, como diz, a gente colhe o que planta, ou seja, se eu beber, tá entendendo? Excessivamente, eu vou trazer uma doença ou enfermidade para minha vida, tá entendendo? Então eu tô colhendo o que eu tô plantando. Se eu fumo do mesmo jeito, tá entendendo? Então assim, você colhe o que planta. Apóstolo Paulo diz que tudo me convém, tudo é me lícito, tá entendendo? Tudo é me lícito, mas nem tudo me convém, tá entendendo? Aí eu fico me perguntando, é me lícito beber? É, mas me convém eu beber? Eu sei que a bebida para mim não vai fazer bem, eu vou beber? Não, é questão só de lógica e pensamento. Eu posso fumar? Posso, mas me convém fumar? Será que é bom para mim? Eu já saí, aí me convém eu voltar a fumar? Não. Então, meu amigo, é questão de decisão. Deus colocou em cada um o certo e o errado. Aí você segue o que é bom, o que é ruim. Amém? E fica na paz todos, tá bom? E esse é um dos primeiros vídeos. Eu creio que vai ter muito mais. Graça e paz. E fica na paz de Cristo.